para falar a respeito dos efeitos ainda do furacão Aida, também da expectativa para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a ser apresentados nesta sexta-feira. Eu converso agora pela internet ao vivo com Vlamir Brandalize, que participa mais uma vez aqui conosco. Brandalize, mais uma vez soja vai operando em queda lá nos Estados Unidos. Nós tivemos ali no final do dia a apresentação do relatório de inspeções, acabou confirmando aquilo que todo mundo já tinha sentido que viria a ocorrer, e ainda tem as expectativas do relatório. O que você espera desse relatório de oferta e demanda para a soja, Brandalize? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o relatório de ontem do USDA aí mostrou para a soja uma ligeira melhora na qualidade das lavouras, né? 1% era dentro do que estava sendo esperado, né? 57% de lavouras boas excelentes, mas está bem abaixo do ano passado, que tinha 65%, e abaixo do ideal, né? Para a safra americana, o ideal para uma boa colheita é 70% de lavouras boas excelentes. Então, com isso, eu acredito que se eu uso a seguir essa lógica de lavouras nessa condição, ele teria que reduzir novamente um pouquinho o potencial produtivo da safra americana, né? Porque nessa condição aí, eu acredito que a safra americana vai vir aí perto de umas 116, 117 milhões de toneladas. Eu acho que eu não muito acima de 117 milhões de toneladas, frente a 118,1 do mês passado, porque as lavouras em si elas não estão boas nessa temporada. Eles sofreram muita seca, estados importantes com problemas graves, como a Dakota do Norte está tendo perdas agressivas. A Dakota do Norte tem a pior safra da história do estado. É um estado importante, planta 2 milhões e 900 mil hectares de soja, então isso reflete no global americano. Então, se eu uso a viar dentro da realidade, eu acredito que teria que vir aí com a redução de 1 milhão de toneladas nesse relatório, que está dentro do que a gente espera aí, que é a safra americana, né? E que parte dos produtores também acreditam lá, né? Brandalize, no momento nós temos aí a expectativa desse relatório, possa ser, tem essa confirmação, e se ele confirmar isso que você acaba nos dizendo, acaba sendo um fator altista para o mercado. Por outro lado, nós temos os elementos logísticos nos Estados Unidos, o furacão Aida e por assim por diante. Como é que você avalia a precificação? O mercado está precificando soja neste momento em Chicago para baixo seus operadores. O que significa isso, explicando aí para o produtor rural brasileiro? Olha, o mercado de Chicago está mais calmo, e vamos dizer assim, ele é abaixo de 13,5, já abaixo de 13 muitas posições, porque mesmo com perdas na safra americana, a safra vem uma safra boa, né? Uma safra grande, ela é uma safra maior que o ano passado, é uma das maiores safras da história americana também. A condição da safra da América do Sul está se mostrando que vai ser bastante favorável, e isso pressiona Chicago. O que está com relação ao tempestade, ao furacão, né? Aida lá, o furacão Ida, que nem alguns que aqui a gente falaria, né? Ele causou estrago em alguns terminais de embarque, sim. Mas não é um período de embarque muito grande. Dá para ver que o embarque da semana passada foi só de 68 mil toneladas. Isso é um navio, né? Um navio e pouco. Não é muita coisa. Mas isso trouxe reflexos. Esse furacão trouxe reflexos positivos aqui no Brasil, porque nós tivemos a melhora nos prêmios. Nossos prêmios aí que andavam em 170, 180, hoje está na faixa de 220, 230 acima de Chicago. É sinal que segue muito comprador ainda por aqui, querendo levar um pouco mais para essa fase de transição aí, desse pico de entre safra, né, que o ano comercial americano terminou agora no final de agosto, e agora setembro já é o novo ano comercial, só que a safra ainda está na fase de maturação, né? A soja com 18% de lavouras em maturação vai ter a colheita daqui 2 semanas em diante, e as exportações devem começar a andar aí depois da metade de outubro, e principalmente em novembro, que é um mês típico de embarques na exportação americana. Então, eu acredito que até lá, quando chegar lá no final de outubro, novembro, vai estar tudo meio normalizado, as condições aí para embarques americanos. Eles têm inúmeros terminais de embarques, não é só esse que teve um bastante afetado ali no Mississippi, né? Mas eles têm muitos locais para embarcar, então
Eu acho que quando chegar na hora, vai começar a embarcar normal. A grande questão é que a China, que nem você citou, ela está comprando pouco, ela comprou essas 106 mil toneladas, é 2 naviozinhos, então não é muita coisa, ela está levando da mão para a boca. Esse estilo chinês de administrar, ele acaba limitando as cotações de Chicago. Esse é um fator importante que dificulta avanços lá na Bolsa, né? Brandalize, aqui no Brasil nós vimos na semana passada, principalmente, alguma demanda chinesa vindo aqui para o país, isso já é um reflexo das condições logísticas norte-americanas. Ao passo que quando nós observamos conjuntamente o mercado do milho, nós vimos também nos relatórios dos Estados Unidos, dos norte-americanos, uma queda para os preços relacionados ao cereal e principalmente a queda na qualidade das lavouras do cereal. Dentro desse contexto, Brandalize, como é que fica a questão ligada hoje aos preços de soja e milho e como que eles influenciam aqui o Brasil? Porque isso ocorre nos Estados Unidos e acaba tendo um efeito dominó, um efeito global. Exatamente. No caso do milho, a situação é... As lavouras tiveram uma leve queda na qualidade nessa semana, 59% da lavoura boa excelente, né? Semana passada era 60%, o ano passado 61%. Então, em resumo, ela está muito parecida com o ano passado, não está muito diferente, né? Como teve um crescimento de área, uma projeção de aumento na produção, né? Então, isso está sendo apontado, o USDA apontou nos todos os relatórios, o mercado acredita em safra maior, e as vendas de milho americano também estão lentas, se comparado aí com o ano passado. E isso acaba pressionando mais o milho, né? Porque o milho está com uma projeção aí pelos nossos números de 370 milhões de toneladas, 371 milhões de toneladas, nessa condição de 59% de lavouras boas excelentes. Mas é uma safra muito acima das 340 milhões ao redor disso que colheram na safra passada, né? Então, aumentou a produção, mas o número e o ritmo dos negócios está bem inferior ao ano passado. Então, isso acaba pesando mais. E, além disso, nós temos aí a safra da Ucrânia, a safra da Rússia chegando, começando a entrar em colheita agora no final do mês, lá na Ucrânia, na Rússia. Tem a safra chinesa também, que está sendo projetada em pouco mais de 260 milhões de toneladas. A China tem comprado nada no milho americano. No ano passado eles compraram 26 milhões de toneladas, agora nessa safra nova eles estão muito lentos, então esse fator ele pesa, né? E o milho acaba vindo aí tentando segurar aí mais perto dos $5 o bucho, 5,10, 5,20, ele está tentando perto disso e se distanciou bastante agora dos $6 e até acima que trabalhou nas semanas anteriores, né? Tá certo? Aqui no Brasil, só para fechar, Sim. aqui no Brasil, comparado ao milho americano com o brasileiro, o nosso milho está sem competitividade, né? Porque o milho brasileiro hoje está dando no porto uma condição de exportação, pegando o Chicago e prêmio aí na faixa de 120, 140, ele daria mais ou menos 82 nos portos. E no mercado doméstico, se a gente pegar no sul do Brasil, os produtores recebem mais que isso no balcão. No mercado de lotes, no centro-oeste, também está nesses patamares e em boa parte dos lugares acima. Então, nós não estamos tendo competitividade para novos negócios na exportação, né? Estamos só embarcando contrato antigo e nada de fechamento novo nesse momento aí de mercado de milho brasileiro. Tá certo, Brandalize. Brandalize, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu só quero falar um pouco mais sobre milho aqui no Brasil e as observações em relação aos preços praticados no país, tanto na B3 quanto também no mercado físico brasileiro, conseguem mostrando uma cedência nesses valores. Essa tendência, do seu entendimento, continua no Brasil? Eu acredito que sim, viu, Fabiano, porque nós temos ainda bastante milho no mercado brasileiro, mesmo que nós tivemos uma quebra grande de safra, mas como nós estamos embarcando muito lento e pouco milho na exportação, para dar uma ideia, até a segunda CSEX, aí de janeiro até a semana passada, se embarcou 10 milhões e 800 mil toneladas na exportação. O ano passado, no mesmo período, eram 15 milhões e 200 mil toneladas. Então, nós estamos segurando mais milho no mercado interno, não tem negócios novos, e isso reflete no mercado, né? Porque os grandes consumidores estão esperando milho importado que chega aí nas próximas semanas. E isso reflete pressão, né? Sem os grandes compradores do setor da ração, o mercado vai ficando acomodado.
e como ainda tem muito milho na mão do produtor, na mão de cooperativas, de cerealistas, e que vão ter que colocar no mercado para fazer caixa, o mercado comprador ele vem se acomodando. Isso é um fato normal nesse período. O mercado ainda está muito acima do valor da exportação e desta forma ainda tem espaço para cair um pouco mais, né? Porque hoje, se a gente olhar o milho argentino, ele chega no mercado brasileiro aí na faixa de 85, 86 reais nos portos, ele está chegando com valor até abaixo do nacional, né? Então a gente tem que ver a realidade do mercado mundial, né? Nós somos o segundo maior exportador mundial de milho, tradicionalmente. Esse ano nós não vamos ser, mas nós normalmente somos o segundo. E é esse que comanda, né? O mercado de importação e exportação, né? E como o milho está ficando nos armazéns aí no interior, está tendo essa queda de braço entre o que tem o milho e aquele que consome. E a gente está vendo negócio basicamente em cima dos pequenos granjeiros e nada quase nos grandes consumidores. Isso reflete que pode ter queda maior ainda nas próximas semanas, porque o mercado comprador dos grandes do setor da ração ele vai até outubro, começo de novembro. Então nós temos aí mais, no máximo, uns 2 meses de negócio, daí fechou o ano, né? Então muita atenção aí para não segurar milho e o mercado não pagar melhor. Lá no fim do ano talvez esteja pagando menos que agora, né? É um fator que ocorre às vezes quando o mercado anda muito forte no primeiro semestre, que nem foi esse ano. O segundo semestre, às vezes, ele perde fôlego. Isso está sinalizando que pode acontecer nesse ano também, né? Tá certo, Vlamir Brandalize, agradeço mais uma vez sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você. É isso aí, Fabiano. Um grande abraço, um abraço a todos aí, até a próxima. Até a próxima, conversei com Vlamir Brandalize, mercado da soja, mercado do milho, cenário internacional e aqui no Brasil.